Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de Pedro, capítulo 4 de 1 de Pedro. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Bom, Pedro nos alerta que todos os sofrimentos que nós temos aqui no mundo físico vai aliviando nossos erros do passado, vai aliviando nossos chamados pecados, que nada mais é do que os erros que cometemos, para que possamos chegar melhor no plano espiritual. Portanto, à medida que a gente vai passando os padecimentos na carne, a gente vai se livrando das concupiscências dos homens, ou seja, das tentações, daquelas vontades que a gente tem e nos atrai como imã, e a gente passa, a partir do sofrimento, a ter força de lutar contra elas, e assim a gente vai passando a seguir a vontade de Deus, a vontade do Pai. Portanto, o sofrimento é importante. Não que façamos apologia do sofrimento, mas o sofrimento nos leva a ser mais reflexivo, a entender mais as situações e a termos mais cuidado com as nossas próprias ações, com as nossas próprias atitudes. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Portanto, aqui ele traz para nós o entendimento de que, no passado, antes de tornarmos cristãos, ele está falando aos primeiros cristãos, então, antes de serem cristãos, eles viviam como gentios, tentando fazer as mesmas coisas que eles. Lembrando que ele está escrevendo para aqueles que não estão em Jerusalém, que não estão em Israel, estão pelas igrejas que tinham, onde hoje é a Turquia. Por isso ele vai fazendo uma exortação a eles, lembrando que antes de serem cristãos, eles agiam como gentios, como aqueles que não têm religião, que agem fazendo tudo aquilo que dá na cabeça. Mas, se agir assim, nós temos que arcar com as consequências. E a partir do momento que a gente deixa de agir daquela forma, as pessoas começam a achar que nós somos muito diferentes, e aí começa a blasfemar das pessoas que seguem o Cristo. Parece que não mudou muito em alguns lugares para algumas pessoas. Mas é sempre assim mesmo, até que a Terra entre em regeneração, quando a maioria achará normal que todos procurem fazer a vontade do Cristo, que todos procuram seguir o ensinamento do Cristo. Até lá, sempre teremos as dificuldades, teremos os empecilhos inerentes às condições de cada um de nós, frente às adversidades, frente às condições que nós temos de procurar encarar a vida segundo o ponto de vista crístico, para mantermos livre a nossa consciência de todo o mal. Os que hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque, por isso, foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus, em espírito. O mortos para os orientais tem dois sentidos. Quem está só pensando em coisas materiais e também morto aquele que já morreu. Então vamos avaliar pelos dois sentidos. Ele traz para a gente que todos serão julgados, tanto vivos quanto os mortos. Tanto aqueles que seguem o Cristo quanto aqueles que não seguem. Tanto aqueles que estão encarnados quanto aqueles que estão desencarnados. Porque após Jesus passar pelo processo da crucificação, todos iriam, entre aspas, ressuscitar. Ou seja, vão acordar do processo de pesadelo, que ficam presos ao corpo físico, ficar preso ao corpo físico depois de morto é um grande pesadelo. Então todos vão sair, ou mesmo que não fosse preso ao corpo físico, mas preso às reações e às nossas necessidades materiais. Então essas pessoas, esses espíritos também, passam pelo julgamento. Passam então pelo processo do despertar e deparar com a sua própria consciência para tomarem as atitudes mais compatíveis, mais condizentes com a justiça divina. E, portanto, nós temos que procurar, dentro desse processo, viver avaliando cada um dos nossos passos, porque nós estamos sendo julgados. E aí ele coloca, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito.
nós sempre estamos sendo julgados. E à medida que nós estamos sendo julgados pelos homens, mas se a gente viver segundo as leis de Deus, conforme já foi falado no capítulo anterior, nada teremos a temer. Mesmo que venhamos sofrer alguma injustiça, tenhamos paz, tenhamos tranquilidade, porque essa injustiça vai reverter em nosso benefício, a nosso favor. Portanto, é necessário começarmos a trabalhar intimamente, procurando fazer o bem, procurando desenvolver o bem em nosso coração. Fazendo isso, nós estaremos nos aperfeiçoando, nós estaremos crescendo. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Eles sempre diziam para ele, já está próximo do fim. O fim daquele sofrimento, daquelas perseguições que eles estavam passando. E até hoje a gente fala que está próximo do fim dessas perseguições todas que existem. Hoje as perseguições, graças a Deus, principalmente no nosso país, são muito mais feitas por espíritos do que por pessoas. Mas é necessário que tenhamos fé, coragem e principalmente determinação para procurarmos seguir, caminhando na busca das nossas realizações íntimas, da nossa realização espiritual, para sermos realmente melhores, para sermos aqueles que procuram praticar as leis divinas, praticar as leis de amor. Mas, sobretudo, tendes ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão dos pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. A palavra hospitaleiro aqui vai estar no sentido maior de acolhimento. Tanto acolher, porque os primeiros cristãos, e naquela época era comum, a pessoa dar pousada para quem vinha de viagem. Não tinha hotéis conforme tem hoje. Portanto, ser hospitaleiro está nos dois sentidos. Primeiro, de tratar todos bem, acolher todos com amor, com respeito, e também dar a pousada àqueles que estão passando pelo caminho e orientá-los segundo o Cristo. E a caridade? Então, às vezes as pessoas falam, mas na Bíblia não fala de caridade. E fala muito mais do que a gente imagina. Pois a gente vai fazer um apanhado, buscando só a palavra caridade, os versículos onde eles estão, e montar os textos só da caridade. Então, por temas, é importante nós entendermos. Ao tempo todo, eles estão trazendo para nós a importância de fazermos o bem, a importância de sermos perseverantes no bem, e ser perseverante no bem é fazer a caridade. E a caridade também vai além de só fazer o bem. Portanto, quando ele fala que sejamos ardentes, tenhamos ardente caridade uns para com os outros, a gente tem que entender que temos que fazer o bem. Temos que saber fazer o bem ao outro sem esperar resposta, sem esperar retribuição. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E olha que interessante. Cada um tem um dom. O dom que eu tenho que saber oferecer aos meus semelhantes. E também saber receber o que eles têm. Então, essa troca de dons não é trocar o dom que um tem pelo do outro, mas fazer com que o dom que nós tenhamos recebido se multiplique em benefício dos outros que estão ao nosso redor. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que, em tudo, Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Olha que interessante. Administrar segundo o poder que Deus nos dá. Se você administra a sua casa, administre segundo o Evangelho. A sua empresa, administre segundo o Evangelho. A sua vida, administre segundo o Evangelho. E é importante que a gente entenda que o Evangelho não é simplesmente para a gente falar sobre ele, mas para a gente vivenciá-lo. Jesus morreu na cruz para nos salvar dos pecados. Sim, porque a partir do momento que Jesus passou pela crucificação, nós tivemos então que arcar com as nossas responsabilidades e tomarmos consciência dos nossos erros e entender que se cometermos erros, padeceremos esses erros. Portanto, tudo que Jesus deixou para nós vivenciarmos no nosso dia a dia
precisa de passar sempre pelo crivo da boa ação, das boas verificação, de uma boa reflexão daquilo que nós estamos fazendo, de como nós estamos fazendo, para ver como Jesus agiria dentro daquelas condições, dentro daqueles fatos. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. E os primeiros cristãos, eles passavam por muitas perseguições. Aqueles que estavam em Roma, ou em regiões onde os romanos tinham uma ação mais ativa, muitas das vezes eles eram perseguidos, presos e levados para os circos para servirem de diversão para a população. E nas outras regiões mais afastadas tinha lá suas perseguições das mais variadas. E eles tinham então que permanecer firmes na fé, na certeza de que todo o mal que eles sofressem seria recompensado no mundo espiritual. Por isso que ele coloca que a gente não deve estranhar o que vem de ruim sobre nós, mas sermos firmes na nossa fé, porque se a gente procurar se alegrar com as adversidades, seremos, ou melhor, estaremos demonstrando que estamos sendo fiéis ao Cristo e entendendo a mensagem do Cristo. Por isso, estaremos caminhando na direção do Pai, no processo de crescimento de nossa alma para Deus. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E aí, a gente tem que procurar entender exatamente isso. Quando nós estamos seguindo ao Cristo, lembre do Sermão da Montanha. Bem-aventurados a todas aquelas situações adversas que nos acontecer, mas se nós estivermos realmente envolvidos no processo de crescimento espiritual, nós seremos bem-aventurados no reino dos céus ou na próxima encarnação. Porque cada situação desagradável e adversa que nos aconteça, se aceitarmos sem murmurar, estaremos quitando uma dívida para a próxima encarnação. Pelo nome de Cristo, sois vituperados, sois atacados, desprezados, agredidos, estamos sendo bem-aventurados, porque a glória do Espírito, que já entende o caminhar para Deus, que já entende a transcendência para Deus, está se fazendo em nós, está habitando em nós para que possamos expandir a nossa luz com amor, com determinação, com coragem. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Se tivermos que padecer, padeçamos estando certo. O cristão não deve entrar em caminhos perigosos. O cristão deve se manter, tanto quanto possível, puro. Porque padecer tendo feito erro, conforme foi dito em capítulos anteriores, não tem mérito nenhum. O mérito está em padecer, tendo agido de forma correta, de forma coerente, de forma justa. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. De novo, ele repete para nós que, padecendo como cristão, estando justo, simplesmente sendo perseguido porque perseguiam o Cristo, devemos nos gloriar a Deus, sentirmos felizes por estarmos sofrendo certas injustiças em nome do Cristo. Mas também Paulo, aí já em carta de Paulo, ele nos alerta que se estivermos sendo enganados, nós não estamos estudando o Evangelho como deveríamos estudar, não estamos em sintonia com os bons espíritos como deveríamos estar. No caso, Paulo fala com os anjos, ou com o Espírito Santo. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Reflitamos. Procuramos agir sempre com respeito às leis divinas? Procuramos agir dentro dos padrões estabelecidos pelo Cristo? A maioria de nós, em muitas situações, nos esquecemos que Deus nos vê a todo momento, damos um deslize daqui, um deslize dali, e isso vai pesando na nossa consciência. Um dia temos que resgatar. Então, à medida que a gente já se esforça por praticar o Evangelho, nós damos um bom começo.
E aí ele pergunta para nós: e aqueles que nem pensaram pararam para pensar sobre isso? Agem de forma desobediente, continuam agindo de forma desobediente e continuam suas vidas de forma desobediente. Portanto, entrar para o caminho do bem e procurar seguir firme os propósitos do caminho do bem é responsabilidade de todos nós. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Se apenas o justo se salvar, os ímpios e os pecadores vão ficar como? Portanto, também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma como fiel Criador, fazendo bem. E aí, aqueles que estão em erro, nós que já somos cristãos, encomendar a alma dessas pessoas, ou seja, oremos por eles. Procuremos ajudá-los, aconselhá-los, se for possível, mas fazer as orações sempre está em nossas mãos. Esse convite que Pedro faz para todos aqueles que estavam na região da Península da Anatólia, onde hoje é a Turquia, lá tinha vários nomes, principalmente os Gálatas, que era uma região praticamente no meio da Península da Anatólia, ali no meio onde hoje é a Turquia. Eles faziam muitas recomendações a eles. Eram onde tinha muitas igrejas sólidas, firmes, e eles tinham que procurar ter fé, procurar seguir os padrões do Evangelho. E a gente observa aqui o quê? Tanto Paulo quanto Pedro fazem exortação nas pessoas para serem fiéis aos ensinamentos do Cristo, para serem solidários uns com os outros, serem respeitadores da lei de Deus e serem firmes naquilo que se propunha fazer, se desviando de tudo que pudesse nos prejudicar. O roubo, o assassínio, o ódio, a mágoa, intrometer na vida dos outros, procurar fazer qualquer tipo de coisa errada. Isso nós temos que evitar. E procurar seguir, então, os caminhos do bem. Sempre é bom entendermos e procurarmos refletir o tamanho da responsabilidade que temos em mãos, para trabalharmos efetivamente na edificação, na construção do bem em nossas almas. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo e nos fortalecendo, para que o amor do Cristo esteja sempre presente em nossos corações.